Eu quero falar de um tema hoje, aqueles temas assim que vocês vêm pra cima de mim, me detonam, arrebentam, pode bater, não tem problema não, que eu tô acostumado, mas eu gosto de falar o que eu penso, ainda que eu leve pau mesmo, eu sei que vou levar, mas não tem como. Quero fazer uma reflexão que eu fiz nessa quarta-feira, durante minha participação no programa do meu amigo Zé Manuel, na rádio lá em Gurupi, falando com ele, com meu amigo Luiz Cláudio, eu fiz essa reflexão sobre a falta de coragem que tem no Tocantins de assumir um palanque oficial para o presidente Lula. E não dá para entender quando a gente olha o histórico de votação do PT no estado. Né? Vamos ver aqui, eu fiz uma arte aqui para ilustrar bem essa questão para vocês. Olha aqui, eu fiz um levantamento então de todas as eleições em segundo turno presidenciais no Tocantins, tá? Esse resultado é no Tocantins, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui aí pra gente ver. Veja só, o PT no Tocantins, todo segundo turno, tá bom? Vou colocar o segundo turno para facilitar aqui a tabela. Olha lá, são 6 disputas de 2002 a 2022. Estou falando 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, ok? Olha aqui a eleição de 2002, olha lá, 2002. O Lula ganhou do Serra com 54,03 pontos, tá? 8 pontos de frente. Em 2006, olha que esse 2006 que taca, ganhou do Alckmin, hoje o vice, com 70,27% dos votos. 2006, né? Em 2006 nós tivemos aqui o auge do mensalão, ok? 2010, a Dilma ganha com 58,8% do Serra, olha lá, mais de 17. Aqui o Lula 2006, 40 pontos de frente. A Dilma com 17 pontos de frente. Em 2014, a Dilma ganha de novo do Aécio com 59,49, 18, quase 19 pontos de frente, como vocês podem ver aí. Em 2018, olha lá, o Haddad, em 2018, o Bolsonaro ganhou a eleição no Brasil, ok? No Brasil ganhou. No Tocantins, o Haddad ganhou. Olha aqui, 51,2%, 2,4 pontos de frente num país polarizado. No momento do auge da desgraça do PT, o PT na situação mais desgraçada foi ali entre 2016 e 2018, tanto é, a vitória do Bolsonaro se dá muito por isso, pelo momento de desgaste profundo do PT, e o PT ganhou no Tocantins, ok? E 2022, o Brasil totalmente polarizado, o Lula ganha também aqui no Tocantins, ou seja, das 6 disputas, o PT nunca perdeu uma eleição no estado, beleza? Agora, dito isso, eu queria fazer essas ponderações com vocês aqui. Bom, primeiro, então, fato é, o PT nunca perdeu eleição aqui no Tocantins, presidencial, tá? Presidencial. Contudo, nunca contou com palanque para os seus candidatos a presidente no estado. O Lula não teve palanque oficial, a Dilma não teve palanque oficial e o Haddad não teve palanque oficial, a não ser o do PT, como eu disse, como eu digo, né? Como eu digo sempre, o PT que não tem musculatura no estado, não tem competitividade no estado, ou seja, a capacidade do PT, do Tocantins, de influenciar um processo eleitoral é zero, é muito baixa, correto? Além disso, o PT nunca teve, portanto, um palanque oficial de outro candidato. Em 2006, daquela polarização de Marcelo Miranda Siqueira Campos, nem se falava em eleição presidencial, foi falar no segundo turno, né? Quando o pessoal da UT foi defender o PSDB e o pessoal do Marcelo, alguns grupos do Marcelo foi pro lado do Lula, né? Na época, por exemplo, a Kátia o candidato dela era do PSDB, né? Então, assim, não havia, ok? Então, nunca houve palanque. E outra coisa, o PT nunca teve eleição, candidato nesse período, só veio ter em 2022, não teve 2006, não teve 2010
e não teve em 2014 nem em 2018. Apesar que tentou ter em todas, não conseguiu nenhuma, só conseguiu em 2022, com o ex-deputado Paulo Mourão, um dos maiores quadros políticos do estado, diga-se, mais uma candidatura esvaziada. Esvaziada primeiro pela própria federação de PT, PCdoB, PV, que foram apoiar os principais, quem tinha voto dentro dessas siglas, apoiou o governador Vanderlei Barbosa em 2022, não apoiou o Paulo Mourão. Então, totalmente esvaziado, não tivemos nenhum ministro, o presidente Lula muito menos veio no Tocantins, ou seja, não tinha palanque. Então, mais uma vez, e apesar disso, ganhou a eleição, correto? E também, apesar disso, o PT venceu a eleição, como eu disse, mesmo no período em que entrou em profunda desgraça. Lembra a questão do Petrolão, da Lava Jato, e em 2014 começa já esse desgaste, né? Já começa o desgaste, a Dilma estava muito desgastada já no país, etc., e mesmo assim teve uma vitória no estado. Mesmo assim ganhou aqui no estado. Vamos ver bem direitinho aqui mais uma vez, 2014, com 18, quase 19 pontos de frente, com todo o desgaste da Dilma. Quase 19 pontos de frente naquele período, ok? Apesar disso, dessa força eleitoral que o PT tem no estado, veja só, o PT perde a eleição onde mora a elite, que nas cidades maiores, que se eu não me engano, com exceção de Porto Nacional. O Porto Nacional é uma cidade que sempre deu mais voto para o campo progressista. Mas as outras maiores cidades do estado são extremamente conservadoras. Palmas, Gurupi, Araguaína, Paraíso, enfim, são cidades altamente conservadoras. Guaraí, Colinas, as cidades maiores são conservadoras. E agora o estado, isso que é importante fazer essa divisão, o estado vota em sua maioria nos candidatos a presidente do PT. Isso aí não sou eu que estou falando, é o resultado que eu mostrei para vocês agora há pouco, ok? Então tá, apesar disso, os candidatos do estado, a governador, eles preferem ficar com setores conservadores, como o agronegócio, que não tem votação para vencer a eleição. Aí, isso é eu que estou dizendo, são os números novamente. Se o agronegócio tivesse voto para vencer a eleição, o PT não ganharia todas as 6 eleições de 2002 a 2022, porque o agro sempre foi adversário do PT. Não só o agro, comércio em geral, grande maioria, adversário, e não tem voto para vencer a eleição. Tanto não tem que perder a eleição no estado para o PT. Apesar disso, os candidatos a governador do Tocantins preferem ficar com setores conservadores. E não dá para entender. Não dá para entender. O que é? Quer o dinheiro dos setores conservadores? É isso para a campanha? É só por isso? Então você pega o dinheiro, o voto, eles não têm voto, mas têm dinheiro, então eles dão dinheiro para vocês? É isso que está acontecendo? Só tem essa explicação, porque voto não tem, ok? Então assim, por que acontece isso, né? E aí que eu quero entrar num ponto que eu falei com o Zé Manuel, meu amigo, e o meu amigo Luiz Cláudio no rádio ontem, que é o seguinte, eu não entendo essa resistência do Laureix de não dar esse palanque para o PT. É só esse medo, essa apreensão que tem dos setores conservadores do Estado. Ou que é o dinheiro dos setores conservadores, não tem outra explicação, porque voto, repito, não tem. Por que não pega? Eu acho que se o Laureix continuar como está, ele vai passar despercebido dos olhos dos eleitores. Como eu disse no último vídeo que eu fiz, a eleição está polarizada cada vez mais entre Vicentinho e Dorinho. Os dois debatendo publicamente, os outros pré-candidatos estão excluídos. É como se não existissem. Agora, eu tenho defendido o seguinte, que se o Laureix tiver a visão e a coragem de assumir um palanque oficial para o presidente Lula, que é a primeira vez que teria, e chamando, logicamente, para ter ministros frequentes aqui na campanha e tentar trazer até o presidente Lula aqui para a campanha, o Laureix voltaria a ser protagonista do processo eleitoral do Estado. E criaria um problemaço para os candidatos de direita e extrema-direita, que são hoje o Vicentinho Júnior e a Dorinha, que são os preferidos dos campos conservadores.
Por quê? Porque se você traria a polarização nacional para o Estado, aí sim valeria a pena, porque você seria um palanque oficial e você dividiria o eleitorado conservador entre essas duas candidaturas postas. Eu não estou falando aqui que o Laurez ganharia a eleição, mas estou dizendo que ele se tornaria altamente competitivo, protagonista e com chance sim de ir para o segundo turno. Porque dividiria muito o eleitorado do Estado se ele tivesse essa visão, essa coragem de assumir, logicamente, numa articulação com o Palácio do Planalto, de ser o candidato oficial, de ter ministros aqui, de ter o próprio Lula aqui no Estado. Porque até o Laurez, ele não é um nome significante, não seria um candidato sem expressão como o PT já lançou lá atrás, ou os partidos de esquerda já lançaram lá atrás. Não, é um candidato de história, de votação, de reconhecimento. O Laurez é um dos maiores quadros políticos do Estado, um dos mais respeitados, com histórico, além de vitórias eleitorais, de uma excelente gestão muito bem avaliada, 2 mandatos de prefeito, fora os mandatos de deputado estadual, federal, enfim, é um personagem da história política do Estado muito forte, que tem um reconhecimento estadual. Então não seria qualquer um que seria o candidato da esse palanque oficial. Agora, se der esse palanque oficial, ele pode, então, gerar muito mais protagonismo para ele nesse processo do que na situação que ele está hoje, porque ele vai passar despercebido. E essa história de apoiar o Caiado não vai para lugar nenhum. Ainda que o Flávio Rachadinha esteja lá totalmente perdido, mergulhado até as tampas nesse lodaçal do Vorcaro, que eu nunca duvidei disso. O Flávio Bolsonaro tem um histórico problemático, é rachadinha, é a mansão que ninguém sabe como ele comprou aquela mansão, que diz que vale 6 milhões, mas no mercado fala que vale talvez até 20 milhões de reais e pagou assim um estalar de dedos. A fábrica de chocolate, a loja de chocolate, tem muita história desse rapaz. E agora piorou. Porque esse dinheiro aí, esse monte de dinheiro que ele pegou, acho que 24 milhões de dólares, 61 milhões de reais que estava pedindo, e que o pessoal do filme, que seria supostamente pro filme, tá dizendo que o dinheiro não foi para lá. Então o dinheiro foi para onde? Esse cara tá liquidado. Tá liquidado. Se for para a eleição, é um zumbi. Vai chegar zumbi na eleição. O ideal mesmo é que ele seja trocado, porque não tem mais como. Mas o Caiado não vai ter esse protagonismo. Não vai ter, não tem esse histórico, é um nome regional, altamente conservador, que tem um rechaço muito grande de fatia da sociedade. O Goiás, ele tem uma mentalidade muito diferente do demais da média nacional, comparado com o Tocantins. O Goiás é um estado, sim, conservador, vota na direita e extrema-direita, lá a direita e extrema-direita ganha eleição, aqui não. Né? No Nordeste não, teria muita dificuldade no Nordeste, não vai para lugar nenhum. Então, eu acho que se o Laurez quiser competitividade, voltar a ser protagonista do processo eleitoral, só tem um caminho para ele: ser palanque oficial do Lula, articulado com o Palácio do Planalto, trazendo ministros para cá e lutando para trazer até o presidente Lula para cá, juntamente com a ex-senadora Cátia Abreu, que poderia ajudá-lo e ser um importante nome dessa articulação para que ele seja o nome oficial do presidente Lula aqui no Tocantins. Aí sim ele teria condição de ser protagonista no processo eleitoral. Caso contrário, pessoal, eu sinceramente digo para vocês, tenho o maior respeito pelo Laurez, acho, repito, um dos maiores quadros da política do Tocantins, altamente qualificado, mas nessa situação que ele está hoje, a candidatura dele, a pré-candidatura dele, tende a passar despercebido pelo eleitorado. Ou ele toma essa coragem, tem essa visão, essa audácia e assume esse risco que nunca ninguém fez. Nunca houve um político de peso como ele que desse palanca oficial para o PT no estado que o PT domina eleitoralmente. Domina eleitoralmente. Não estou falando não. Vocês viram aí o resultado. O PT domina eleitoralmente o estado através da liderança do presidente Lula, que é muito forte no Tocantins. Então, se ele tiver essa coragem, essa visão, ele pode mudar essa história. Caso contrário, vai passar despercebido. E eu convido você a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar para ele longe e seja nosso parceiro no CCT Mais Independente. As informações estão aqui na descrição desse vídeo.